Fala investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, nesse vídeo vamos falar um pouquinho sobre o Fiagro RZAG11, um Fiagro que vem se destacando bastante aí, especialmente por causa da sua rentabilidade. Como a gente pode ver, seu dividend yield atualmente está aqui de 15%, o que é uma excelente rentabilidade. Além disso, é um ativo de base 10, que está custando aqui aproximadamente R$ 8,70, e também está por desconto, como a gente pode ver, seu preço PVP está de 0,91. Então vamos conhecer um pouquinho melhor esse Fiagro, o RZAG11, e depois vamos aqui no seu último relatório gerencial, ver como é que esse fundo investe, como é que vem, ver como é que está o seu desempenho nesses últimos meses, beleza? Se você investe nesse Fiagro, já deixa aí seu like, que é uma maneira de você mostrar o seu apoio ao canal, e deixa aí nos comentários quantas cotas que você tem atualmente dele, beleza? Como eu já mencionei aqui, o preço do RZAG11 está R$ 8,73, dividend yield na casa dos 15%, P sobre VP de 0,91, então ele está com desconto aí de aproximadamente 9%. Lembrando, pessoal, que o ideal é você comprar Fiagros abaixo do seu VP, ou pelo menos no seu preço justo. Por qual motivo? Os Fiagros, eles investem de uma maneira similar aos fundos imobiliários de papel. O que difere um do outro é o segmento de atuação. O Fiagro, eles investem em CRAs e os FIIs de papel investem em CRIs. Porém, nos dois casos, são dívidas. Um em dívidas do setor agro e o outro em dívida do setor imobiliário, beleza? Continuando aqui, a gente pode ver que ele tem uma boa liquidez diária superior a R$ 1,5 milhão de negociações ao dia. Se descermos mais um pouquinho aqui, podemos ver que ele tem um patrimônio de R$ 651 milhões de reais. O seu preço justo seria aqui os R$ 9,58, porém, como já analisamos, no momento ele está custando ali aproximadamente R$ 8,70. Então ele está com um desconto realmente bastante interessante. E se descermos mais um pouquinho aqui, pessoal, nos seus rendimentos, seu último rendimento pago foi aqui de 11 centavos por cada cota. E desde o início do ano, né, que ele vem pagando aqui nessa faixa. Como aqui no site, aqui na tabela, ele faz um arredondamento, né? Porém, nos outros meses aqui, ó, podemos notar o seguinte, deixa eu pegar aqui desde janeiro de 2024, ele vem aqui, ó, entre 11 centavos e 10 centavos e meio. Esse é o valor que o RZAG11 vem pagando aí no decorrer desses últimos meses, o que é um bom rendimento, né? Se levar em consideração que atualmente seu preço está abaixo dos R$ 10, então quem investe nele consegue uma rentabilidade aqui superior a 1%. Deixa eu até puxar aqui, ó, podemos ver a rentabilidade. Nesse último mês, deu uma rentabilidade aqui de 1,24%. Realmente muito bom. Agora, pessoal, vamos aqui no seu último relatório gerencial conhecer um pouquinho melhor sobre esse Fiagro, que primeiramente podemos ver que sua gestão é feita pela RISA, gestora. A RISA, ela tem outros fundos imobiliários, né? O mais famoso dele é o RZTR11, que é aquele fundo imobiliário do setor agro que investe em fazendas. Ele mexe com arrendamento e compra e venda de fazendas. Provavelmente você deve conhecer. Então, pelo menos naquele fundo, ela faz um bom trabalho. E aqui no RZAG11, até no momento, também tem feito um trabalho interessante, né? Trago aí uma boa rentabilidade para seus investidores. Esse fundo teve início lá no mês de outubro de 2021. Se descermos um pouquinho aqui, ó, podemos ver que no decorrer desse tempo o fundo fez 2 emissões de cotas. Ele cobra aqui uma taxa de administração de 1,15% ao ano e uma taxa de performance de 10% sobre QCD, o índice CDI. Aqui também podemos notar que ele sempre anuncia seus rendimentos no último dia útil de cada mês. Então, na próxima semana, ele vai anunciar seus rendimentos e ele paga esses rendimentos no 10º dia útil do mês subsequente. Então, se pegarmos aqui o calendário desse mês de agosto, a sexta-feira da semana que vem, dia 30. Então, nesse dia aqui, o RZAG11 ele vai anunciar seus rendimentos. Continuando aqui, pessoal, podemos ver o seguinte também, que atualmente ele tem 34 ativos no seu portfólio, e 100% desses ativos estão indexados aqui ao índice CDI. Então, ele fica totalmente dependente, né, desse indexador. Aqui também podemos ver que atualmente ele conta com um pouco mais de 86 mil cotistas. Vamos analisar aqui agora, pessoal, o seu demonstrativo financeiro referente a esse último mês de julho. Então, vamos ver qual foi o valor que o fundo ele produziu de receita. Então, aqui durante o mês de julho, ele teve uma receita total aqui de R$ 8.480.000 de receita bruta. Suas despesas somaram o valor de R$ 819 mil. Então, pegando a sua receita bruta e diminuindo pelas suas despesas,
o fundo ficou com o resultado líquido de R$ 7.661.000, o que equivale a 11 centavos por cada cota. E aqui diz que ele distribuiu 11 centavos por cada cota. Porém, aqui ao lado você pode notar, que ele diz o seguinte, que o Fiagro Risa distribuiu 10 centavos e meio por cada cota. Então agora eu fiquei na dúvida, né? Se foi 10 centavos e meio ou se foi 11 centavos por cada cota. De qualquer jeito, foi um bom rendimento que o fundo ele pagou aí para os seus cotistas. Descendo mais um pouquinho aqui, pessoal, a gente pode ver o seguinte, correspondente ao portfólio do ativo. Como eu já havia mencionado, né, 100% dos seus ativos estão indexados aqui ao índice CDI, então ele não usa outro indexador, a não ser o índice CDI. E como eu mencionei, enquanto a taxa Selic ela permanecer alta, isso vai ser positivo para o ativo, já que vai trazer uma boa rentabilidade. Porém, a partir do momento que a taxa de juros ela começar a cair, já que o CDI ele segue a taxa de juros, os rendimentos do ativo também vão cair. Aqui ao lado a gente pode ver o seu portfólio por cultura, no caso, qual é o setor de atuação dos seus devedores. Podemos ver que ele tem uma exposição maior aqui a devedores que têm atuação no segmento da soja. 47% dos seus devedores têm atuação nessa cultura. Então é sim uma exposição elevada que no futuro pode trazer aí riscos para o ativo, né? Se essa cultura que está soja passar por uma situação ruim, uma crise, isso pode afetar bastante os devedores e, consequentemente, também pode afetar o Fiagro de modo geral. E aqui podemos ver que ele tem outras exposições, né? Se destaca aqui também o setor de milho, com 14%, e o setor de sementes de soja, por 20%. Continuando aqui um pouquinho mais embaixo, a gente pode ver as garantias que atualmente os seus devedores deram para conseguir o dinheiro emprestado com o RZAG11. Lembrando, pessoal, que essas operações CRAs é como se fosse um empréstimo. Não é necessariamente um empréstimo, né? Porque quem faz o empréstimo são os bancos, porém é como se fosse, é uma maneira mais fácil de você conseguir entender. Então, como é que funciona? O devedor, ele chega até o Fiagro, né? Pega um dinheiro emprestado com esse Fiagro e ele se compromete a devolver esse valor que ele pegou emprestado com um acréscimo de juros. Então, é mais ou menos dessa maneira que funciona. Então, aqui podemos ver que na maioria dos casos, né? Eles deram como garantia alienação fiduciária de terras mais aval. Aqui também, pessoal, podemos ver o seu portfólio por prazo. No caso, qual é o prazo de duração média desses contratos. Então, podemos ver que a maioria dos contratos que atualmente o RZAG11 tem, os seus devedores, tem um tempo superior aqui a 3 anos para eles poderem pagar. Além disso, aqui ao lado podemos ver também o seu portfólio por região. No caso, qual é a região de atuação desses devedores. Então, podemos ver que se destaca aqui em especial a região centro-oeste do nosso país, que ele tem aqui as maiores exposições. E aqui, pessoal, o gestor ele faz um comentário sobre as expectativas, né, para esses próximos meses. Então ele menciona aqui o seguinte, que a gestão entende que o cenário de queda de juros até o final do ano se alterou e o ritmo acelerado de quedas que vimos desde o início de 2023 vai perder sua força no segundo semestre deste ano de 2024. Esperamos mais uma queda até o final do ano, fazendo com que a Selic fique entre 10,25% até 10% ao ano. Porém, essa semana saiu algumas notícias falando que é possível haver uma elevação da taxa de juros e não uma queda. Então vamos esperar, né, para ver como é que vai ficar aí esse cenário. Ele continua dizendo aqui que mesmo com o cenário de taxa de juros estável e mais alto do que o esperado anteriormente, entendemos que a estratégia de compromissada reversa continua sendo uma boa alternativa para a alavancagem do fundo, trazendo maior alocação e, consequentemente, o potencial aumento da rentabilidade. Então, o fundo ele faz aqui também operações compromissada reversa. E aqui, pessoal, podemos ver todas as operações CRAs que atualmente o fundo ele tem. Então, aqui vocês podem ver quem é o devedor, ele vai mencionar o nome desse devedor, o seu ativo, né? Todos eles são CRAs, todos eles também indexados aqui ao índice CDI, e aqui ao lado a gente pode ver a taxa fixa de juros. Então, na média aqui, se fizermos uma média de aproximadamente entre 4,5% até 5%, o que é uma taxa elevada. Então, o RZAG11, podemos sim considerar ele como um fundo high yield, que é aquele fundo que traz uma maior rentabilidade, porém ao mesmo tempo tem um maior risco, né, de crédito no caso. Aqui ao lado a gente pode ver as garantias que foram dadas por cada um desses devedores, o vencimento desses contratos, o valor investido em cada uma dessas operações e também o PL, no caso,
patrimônio líquido do RZAG11 investido em cada uma dessas operações CRAs. E um ponto a se prestar atenção é algumas concentrações que ele tem. Então, se pegarmos aqui da sua primeira operação até aqui mais ou menos a sua 7ª operação, podemos ver que ele tem concentrações. E algumas concentrações bastante elevadas, como essas duas primeiras aqui, onde em uma delas ele tem 17% e outra aqui ele tem 16%. Então esse é um ponto para se prestar atenção, até porque são operações que têm uma taxa de juros aqui mais elevada, então consequentemente se tem uma taxa mais elevada, tem um risco também maior de crédito, já que ele tem uma concentração, se esse devedor ele vier, por acaso, no futuro a dar um calote no ativo, o impacto financeiro é muito elevado. Imagine o fundo aí deixar de receber aproximadamente 16% da sua receita mensal. Então o impacto realmente é bem significativo. Então preste atenção nisso. Se decidir investir nele, lembre-se do risco. Então pessoal, esse é o Fiagro RZAG11, um Fiagro aí que vem se desempenhando muito bem, mantendo uma certa resiliência, né? Diferente de outros ativos Fiagros que têm passado aí por situação de calote. E apesar de ser um ativo mais arriscado, até no momento ele não sofreu nenhum tipo de calote. Seus devedores têm honrado com seus compromissos de pagar mensalmente o RZAG11. E isso é até interessante, né? Porque outros ativos Fiagros que são menos arriscados do que esse, sofreram algum tipo de calote e o RZAG11 tem passado aí de maneira até tranquila por essa situação. Mas como mencionei também, não deixa de ser um risco, né? Essa exposição que ele tem aí nesses dois devedores. Se por acaso no futuro um deles vier a dar algum tipo de calote, o impacto realmente vai ser muito negativo para o ativo. Geralmente aí afeta a cotação e também os rendimentos do ativo, beleza? Então pessoal, como eu mencionei, se você pensa em investir nele ou se já investe nele, fique ciente aí dos riscos que está envolvido em investir no RZAG11. Tem seus pontos positivos sim, que você tem uma maior rentabilidade, porém tem uns pontos negativos que tem a ver com a sua alta exposição em alguns devedores e que é um risco que o fundo está correndo, beleza? E deixe aí nos comentários sua opinião sobre o RZAG11. Tem valido a pena investir nele? Deixe aí o seu ponto de vista. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.